E aí pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui no canal do The Playoffs no YouTube para falar de um assunto que muita gente pede para que a gente faça vídeos, para que explique melhor. Estou falando do draft da NBA. Nós já falamos do draft da NFL uma vez, inclusive você pode ver aqui, ou aqui, o draft da NFL para entender como funciona, mas agora a gente vai falar do draft da NBA, que tem algumas coisas diferentes do draft da NFL, então a gente vai explicar direitinho para você como funciona o recrutamento do basquete da NBA. Antes, vinheta. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho também para receber as notificações, joinha ajuda a gente, então já manda um joinha desde o começo do vídeo, manda aí seus comentários falando o que você está esperando do próximo draft, enfim, faz o que você quiser e vamos falar sobre o draft. Inclusive, um grande abraço para o meu amigo Vitor Mesquita, que sempre me ajuda nesses vídeos, fazendo o papel da pessoa que não entende nada de esportes americanos, mas no meio da pandemia ele não pode participar aqui, então deixo só a foto dele aqui ao lado para abrilhantar nesse momento. Bom, a primeira coisa é, o que é esse tal de draft, né? Muita gente começa a assistir o esporte e nem sabe que isso existe. É que assim, na NBA não tem categoria de base, né? Não tem lá um sub-15, um sub-17, que tem um monte de moleque e esses jogadores sobem para o time profissional. Não é assim que funciona que nem no futebol. Os novos jogadores de cada equipe, eles só podem entrar na NBA via draft. Então, assim, são jogadores que se destacam no basquete universitário, a maioria deles, né, na verdade, outros do basquete internacional, e para entrar na NBA, numa nova equipe, eles devem passar pelo draft. Essa é a única maneira de jovens jogadores, novos jogadores, entrarem na NBA. E o draft também tem um sentido mais filosófico nos esportes americanos, que é de promover uma maior igualdade entre as equipes, uma justiça. Porque normalmente os times com a pior campanha da temporada anterior, tanto da NBA quanto de outras ligas, é que escolhem primeiro no draft. Então os melhores jogadores universitários ou internacionais são escolhidos pelas equipes de pior campanha do ano anterior, que é uma maneira de equilibrar o campeonato, né? Então os times mais fracos pegam os melhores jogadores e os times mais fortes não precisam, em teoria, de novos grandes jogadores. Então assim eles fazem de uma maneira que equilibre as forças entre as equipes mais fracas e as equipes que chegaram mais longe na temporada anterior. E quando acontece esse tal de draft? Acontece sempre em junho, depois que termina a temporada da NBA, menos neste ano, né, que estamos gravando num ano de pandemia, né? Então se você está me assistindo aí no futuro, que felizmente a pandemia já passou, vai ser em junho o draft normalmente, só que por causa da pandemia a temporada 2020 foi adiada, né, foi postergada em alguns meses, só terminou em outubro e por isso o draft vai acontecer em novembro. Mas o draft normalmente é isso, sempre depois da temporada, porque aí eles já têm a ordem das equipes da temporada passada, né? Sabem quem foram as piores equipes e as melhores equipes, para fazer a ordem do draft justamente já pensando nisso. E quem participa do draft? Bom, primeiro os atletas precisam ter no mínimo 19 anos para participar, essa é a primeira condição. No caso dos atletas internacionais, que vêm da Europa, do Brasil, da América do Sul em geral, basta ter 19 anos que eles podem participar. No caso dos americanos, ainda tem uma regra que é do one and done. Então, assim, eles precisam ter pelo menos um ano de formatura do nível colegial, né, que é o high school, para entrar no draft. Normalmente o que eles fazem? Assim que terminam o colegial, eles já se inscrevem numa universidade, né? Ganham bolsa normalmente para jogar basquete pela universidade. E aí, depois de um ano, eles já são elegíveis para entrar no draft. Os melhores jogadores universitários normalmente escolhem fazer isso, né? Eles jogam só um ano na universidade mesmo, protocolar, para entrar na NBA. Aqueles que não são tão estrelados assim, eles ficam na universidade mais 2 anos, 3 anos, ou se formam lá e depois vão para a NBA. E assim, depois que eles completam os 4 ou 5 anos de universidade, eles são automaticamente elegíveis para o draft. No caso desses que depois de um ano se inscrevem no draft, eles precisam anunciar, olha só, eu estou disponível para o draft, tá bom? E aí ele não volta mais para a universidade, acabou lá, vai ficar só naquele um ano mesmo, né? Ele pode trancar lá a faculdade e tudo mais, voltar a estudar outro dia se não der certo na NBA, mas é assim que funciona. Ele anuncia para a NBA, se inscreve no draft e aí ele fica elegível para ser escolhido por uma das equipes do draft.
A ordem das escolhas é aquilo que eu estava comentando agora há pouco, né? Ela é feita baseada na classificação anterior da NBA, da temporada anterior. Então os times mais fracos ficam com as melhores escolhas, os times mais fortes ficam com as últimas escolhas. São 2 rodadas no draft, 30 equipes da NBA, então no total 60 escolhas em cada draft. E aí assim, talvez você já tenha ouvido falar do tal do tank, que é quando as equipes de qualquer esporte americano, elas meio que, não vou dizer que perdem de propósito, mas facilitam a vida para perder os jogos, justamente pensando no draft. Então, bom, eu já tenho uma equipe fraca, eu vou fazer uma campanha pior ainda do que o esperado, justamente para ter talvez a primeira escolha do próximo draft. Mas é aí que entra um mecanismo da NBA chamado loteria. Eu não estou falando da Mega Sena nem nada. Loteria do draft é uma forma que a NBA encontra para evitar que esses times que praticam o tanque, né, que acabam perdendo mais do que deveriam, que eles sejam recompensados diretamente com as melhores escolhas do draft. Então o que acontece? As 14 equipes que não vão para os playoffs da NBA entram nessa loteria e as 3 primeiras campanhas, as 3 piores campanhas da temporada passada, ficam com a maior probabilidade de terem a primeira escolha do draft. Tem lá 1 trilhão de bolinhas que eles usam para fazer o sorteio e os times que têm mais bolinhas são as 3 piores campanhas. Depois a 4ª pior campanha, depois a 5ª, até a 14ª, né? A 14ª é que tem menos chances nesse monte de bolinhas. E tem um sorteio, essa loteria, para definir quais são as 3 primeiras escolhas. Nisso, como é uma probabilidade maior para essas 3 primeiras escolhas, pode acontecer, é bem provável que uma das 3 piores campanhas fique com a primeira escolha do draft, mas não é garantido, né? Então não adianta você perder muito durante a temporada achando que vai ter a melhor escolha no próximo draft, porque não é bem assim que acontece. Inclusive, antigamente, a equipe de pior campanha, mesmo na loteria, tinha mais bolinhas, tinha mais chance de ser sorteado com a primeira escolha, mas recentemente isso mudou. Então as 3 piores equipes têm as mesmas chances de conseguir a primeira escolha no draft, e aí ferrou tudo, né? Porque ninguém mais pratica o tanking como antigamente, porque sabe que não é tão provável assim que você vai ter a primeira escolha. Então toma cuidado você que está pensando em tancar na próxima temporada. Bom, aí chegou o dia do draft, o time que tem a primeira escolha faz a primeira escolha entre todos os jogadores que estão elegíveis. Esse time tem 5 minutos para fazer a escolha. E aí escolheu esse jogador não está mais disponível para a segunda equipe, que escolhe o segundo melhor jogador no entendimento deles. E assim por diante. No primeiro round do draft, cada equipe tem os 5 minutos para escolher os jogadores. Então é aquela pressão ali de 5 minutos que você pode definir o futuro da sua franquia. No segundo round é ainda pior, porque são apenas 2 minutos para cada escolha. Por isso que às vezes os times acabam escolhendo jogadores que não dão tão certo assim, porque é um tempo bem curto e você descobre ali naquele momento quais jogadores estão disponíveis, né? Porque às vezes você está pensando em selecionar um cara que a outra equipe que estava na sua frente selecionou antes de você. E aí muda tudo, né? Putz, selecionaram quem eu queria. E agora, o que eu faço? Por isso, inclusive, tem um negócio que acontece muito nos drafts, que são as trocas. Trocas de escolhas mesmo. Então, elas podem acontecer antes do draft. Então, sei lá, você quer um jogador bom de uma outra equipe, aí você oferece escolhas de draft para essa equipe. E aí você pega o jogador bom, mas perde as escolhas de draft para aquela outra equipe. Acontece bastante isso. Bom, e as trocas podem acontecer também durante o draft. Então, por exemplo, o Milwaukee Bucks aqui, digamos que ele está com a 30ª escolha, só que ele quer um jogador que talvez saia lá na 5ª. O que ele faz? Ele entra em contato com a equipe que vai selecionar em 5º lugar e fala, vamos fazer uma troca aqui? Eu te mando o jogador A, B e C, mais a minha escolha aqui na 30ª posição, e aí eu pego a sua 5ª escolha. O que você acha? Aí o cara, né, da 5ª escolha vai pensar no caso e tal, como eles têm pouco tempo para decidir, fica ali meio em cima da hora, mas tem que ser assim, as decisões são rápidas. Mas digamos que eles fecham a troca, então o Milwaukee Bucks vai escolher na 5ª posição. Não é algo que acontece toda hora, né, de um time subir tanto assim, mas as trocas em si acontecem bastante, principalmente ali entre 2, 3 posições, para eles pegarem jogadores que talvez não estejam disponíveis na hora em que eles estão de fato marcados para fazer a escolha.
Aí, depois das 2 rodadas, né, 60 jogadores escolhidos, eles vão lá, assinam com as suas equipes, e alguns jogadores que não foram escolhidos no draft, eles ficam livres no mercado, né? Eles viram agentes livres não draftados. E esses jogadores podem assinar também com as equipes, e isso acontece bastante, né? Afinal, são apenas 60 escolhas e vários outros jogadores que estavam disponíveis. Por exemplo, o Miami Heat, que foi para a final da NBA este ano, eles tinham 2 jogadores não draftados do último draft, né, no elenco e entre os principais jogadores, né, o Kendrick Nunn e o Duncan Robinson. Ou seja, jogadores que passaram pelas 2 rodadas do draft, não foram escolhidos por ninguém e mesmo assim mostraram que têm capacidade para jogar na NBA. Justamente por isso a gente pode dizer com certeza que o draft não é uma ciência exata. Ou seja, não quer dizer que porque você tem a primeira escolha, você vai selecionar um jogador espetacular que vai fazer a sua franquia sair do último lugar para ser a melhor da NBA. Não é necessariamente isso que acontece. Por exemplo, Michael Jordan, em 1984, não foi a primeira escolha do draft da NBA daquele ano. Ele saiu apenas na 3ª posição pelo Chicago Bulls. Então, né, o melhor jogador de todos os tempos não foi observado como o melhor jogador daquele draft naquele momento. Então, o Portland Trail Blazers, o Houston Rockets, que tiveram escolhas antes dos Bulls, deixaram passar Michael Jordan. Então você imagina quantos outros jogadores já tiveram aí a possibilidade de ser uma primeira escolha, mas não foram observados da melhor maneira pelos olheiros de cada equipe, porque realmente não é uma ciência exata. Bom, muita gente me pergunta, né, manda nas redes sociais do The Playoffs, me param nas ruas para saber, um cara que é draftado por uma equipe, ele pode simplesmente não assinar com essa equipe porque ele não quer jogar lá, porque não gosta da cidade, não gosta do time, sei lá. Ele pode, só que ele vai ter grandes problemas em relação a isso. A NBA tem algumas regras, né, para justamente prevenir que isso aconteça. Então, assim, digamos que os Knicks selecionaram ele na primeira escolha. Os Knicks, que são meu time, estão sempre ali nas melhores escolhas, né? Porque é sempre uma das piores equipes. E selecionaram o melhor jogador disponível. Só que esse jogador não quer jogar nos Knicks. Não quer jogar numa equipe que é um fracasso total. Então, assim, mesmo que ele decida não assinar com os Knicks e fala não vou assinar, não vou jogar lá, ele fica com os direitos de draft vinculados aos Knicks. E esse período pode chegar até 4 anos depois do draft, se, por exemplo, ele for um jogador que acabou de sair da universidade depois de 1 ano. Então, assim, foi draftado na primeira posição, vindo da universidade, depois de 1 ano apenas de universidade, ele ainda tem por 4 anos os direitos de draft vinculados ao New York Knicks. E aí, se ele não quiser nunca assinar o contrato dentro desse período, tudo bem, ele não joga, os Knicks não vão ter ele, e vai ser uma confusão, vai ser ruim para todo mundo. Por isso que normalmente, né, há um bom tempo já que nenhum jogador faz isso, não tem esse tipo de problema, justamente para evitar esse tipo de situação. O que acontece de vez em quando é que um jogador que não quer jogar numa equipe, ele tenta antes do draft convencer essa equipe a não draftá-lo, falar, não quero jogar aí não, tá? Nem me chama, ou sei lá, vai mal nas entrevistas pré-draft. Em alguns casos, eles também acabam virando moeda de troca. Então, vou selecionar aquele jogador, só que ele não quer jogar aqui. Então vou selecionar ele e depois eu troco para outra franquia, mas eu tento ganhar alguma coisa a partir disso, né? Mais escolha de draft, algum outro jogador mais veterano. Enfim, essas são as possibilidades para quem não quer jogar numa determinada equipe. Dizem que no draft de 1996, o Kobe Bryant não queria jogar pelo Charlotte Hornets, que é a equipe que o selecionou na 13ª posição. E aí avisaram lá os Hornets, tudo, ficou aquela confusão e ele acabou sendo trocado para os Los Angeles Lakers, né? Então, uma história aí que até hoje não é totalmente confirmada, mas o Kobe Bryant acabou indo para os Lakers, virou um dos maiores jogadores da história da franquia e da NBA, e o pobre Charlotte Hornets continua lá chupando o dedo porque não teve Kobe Bryant e nunca ganhou nada depois disso. Acho que é isso, pessoal. Falei tudo aqui que eu sabia sobre draft. Se ficou ainda alguma dúvida para você, manda aqui nos comentários que a gente vai ler e responder você, tá bom? Então, surgiu qualquer dúvida, qualquer coisa que eu não falei no vídeo, manda aqui nos comentários. Não se esquece também, hein? Se inscreva no canal, ativa o sininho, segue o The Playoffs nas redes sociais, manda um joinha aqui se você gostou do vídeo, não manda um joinha para baixo se você não gostou.
E é isso, pessoal. Curtam o draft, é muito legal e nos vemos na próxima.